Vamos agora iniciar a criação da nossa API REST no projeto API da nossa aplicação Blazor. Nós vamos criar o controlador Alunos Controller na pasta Controller do projeto e definir os métodos Actions para acessar o repositório Aluno Repositório que criamos na aula anterior. Dessa forma, Alunos Controller será a nossa REST API, pois nós vamos desenvolver esse controlador seguindo os princípios REST. Então, para isso, nós vamos criar uma classe chamada Alunos Controller e essa classe ela vai usar os seguintes recursos. Ela vai ser definida com os atributos Route, API, Controller e com o atributo API Controller. O atributo Route API Controller ele vai definir o acesso aos endpoints da nossa API, que será a palavra API seguida do nome do controlador, que no nosso caso é aluno. Logo, o acesso ao endpoint da nossa API será API aluno. O token API Controller ele é usado para melhorar a experiência do desenvolvedor e ele habilita diversos recursos como as respostas automáticas de HTTP, inferência da fonte do parâmetro do binding, inferência do request multipart form data e detalhamento de problemas para os erros de status code. Além disso, essa nossa classe ela vai herdar de controller base. Essa classe ela expõe somente os recursos para as Web APIs, tornando assim a nossa Web API Alunos Controller mais leve. Eu não tenho aqui recursos usados nas views. Além disso, ela fornece acesso a várias propriedades e métodos. E a seguir, nessa classe Alunos Controller, nós vamos definir os métodos Action, onde nós vamos usar os verbos HTTP para acessar e modificar os recursos expostos pela API. Nós vamos criar os seguintes métodos. Nós vamos criar o método getAlunos que retorna uma lista de recursos, que no nosso caso, um recurso é representado por um aluno. Então aqui eu vou ter retorno de uma lista de recursos que vai ser uma lista de alunos. Aqui eu tenho que usar o verbo HTTP-GET. O outro método é que vai retornar um recurso pelo ID, ou seja, um aluno pelo ID. Novamente eu uso o método HTTP-GET. Para criar um novo recurso ou aluno, eu uso o HTTP-POST. Para atualizar um recurso existente, eu vou usar o método updateAluno, onde eu vou usar o método HTTP-PUT. E para deletar um recurso existente, que é um aluno, eu vou criar o método deleteAluno passando o ID e vou usar o método HTTP-delete. Então eu vou ter a definição do nome dos métodos, mas o que vai valer, o que vai definir o comportamento aqui vai ser o verbo HTTP que eu vou utilizar. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto, abrir aqui a nossa solução Digital Cursos. Eu estou no projeto Digital Cursos API e aqui na pasta Controllers eu vou criar uma nova classe. Eu poderia usar o seguinte recurso, poderia vir aqui, clicar com o botão direito, dar um Add Controller. E aqui eu escolheria a opção API Controller Empty. Aí ele vai me criar um controlador vazio, somente com a assinatura da classe. Poderia também criar diretamente aqui, usando o recurso Add Class, informando um nome, Alunos Controller. Aí eu teria que colocar e definir manualmente aqueles atributos API Controller, Controller Base. Então, para ficar mais fácil, já que eu estou usando o Visual Studio, eu vou vir aqui em Controllers, vou dar um Add Controller, vou marcar API Controller Empty e vou dar um Add. E aqui eu vou informar um nome que eu vou chamar de Alunos Controller. E vou clicar em Add e você vai ver que ele criou a classe Alunos Controller, já definiu o atributo Route, já definiu o atributo API Controller e já está herdando de Controller Base. Então eu já iniciei a criação da minha REST API, definindo um roteamento, usando os recursos da API Controller e herdando de Controller Base. Agora eu vou precisar injetar a instância do repositório aluno repositório no construtor da classe aluno controller. Então para isso eu vou definir uma variável do tipo aluno repositório e no construtor eu vou injetar uma instância do repositório e vou atribuir essa instância à minha variável que eu defini. Para fazer isso e para isso funcionar, eu tenho que registrar o serviço do repositório no método configure service da classe startup, definindo services add scoped. Aí eu indico o nome da interface e o nome da implementação.
Dessa forma, toda vez que eu usar uma instância do meu repositório, ele vai injetar uma instância da implementação. Aqui, add scope representa o ciclo de vida do serviço. Significa que um objeto do serviço vai ser criado para cada requisição. Então, a cada request é criado um objeto desse serviço que eu vou utilizar. Então, retornando aqui para o meu projeto, eu vou abrir aqui o arquivo startup e aqui no método configure service eu vou realizar o registro do serviço do nosso repositório. Aqui eu vou usar o tempo de vida add scoped e a seguir vou definir aluno repository e aluno repositório, a interface e a sua implementação. Ponto. Então toda vez que eu me referenciar à interface, ele vai me injetar a implementação. Então agora eu posso fechar aqui o arquivo startup, retornar para o controlador e aqui eu posso definir uma variável do tipo aluno repository, definir um construtor. Aqui eu vou incluir uma referência, né, a essa interface e aqui no construtor eu vou injetar uma instância do repositório e vou atribuir a variável que eu criei aqui, que vai representar a instância do meu repositório. Então, através dessa instância, eu vou acessar o repositório que eu criei na aula anterior, a partir do meu controlador. Então, agora eu posso iniciar a definição dos métodos action. O primeiro método action que eu vou definir vai ser um método que vai retornar todos os alunos. Então, eu vou definir um método assíncrono que retorna um text de action result e eu vou chamar de getAlunos. Vou dar um try-catch aqui, vou usar a instância do meu repositório e vou chamar o método getAlunos. E aqui eu vou usar o await. Aqui, se houver qualquer exceção, eu estou retornando um status code, que é o status code 500, erro interno do servidor. Toda API REST, ela retorna o código de estados HTTP, que representa o resultado de uma operação que foi realizada. Então aqui nesse método action eu estou destacando o seguinte: o endpoint para mim acessar esse método vai ser API alunos, está definido lá no atributo host da minha API. E aqui, para acessar esse método, eu vou dar API alunos e aqui eu estou usando o HTTP GET. Eu sou obrigado a fornecer isso, porque quando eu der um GET nessa API, ele vai vir neste método. Quem determina isso é o GET e o roteamento. O retorno aqui vai ser uma lista de alunos e o status code 200 OK. Esse método OK aqui, ele vem lá do controller base. Então aqui eu vou estar retornando a lista de alunos e o status code 200 OK. Se houver o erro, eu vou retornar 500 interno server erro. Então dessa forma, a nossa API ela vai retornar os códigos de erros definidos no status codes HTTP. Os principais eu vou listar aqui. Para operações bem-sucedidas, eu vou ter 200 OK, que é esse OK aqui. Eu vou ter 201 create, quando eu criar um recurso, e 204 no content, quando eu precisar retornar um void. Quando nas ações ocorrer um erro relacionado ao serviço, eu vou ter 400 bad request, 401 unauthorized e 404 not found. Recurso não encontrado, a requisição está mal formada, e você não tem autorização para acessar o recurso. E os erros 500 são erros internos do servidor, interno server erro, não implementado e serviço indisponível. Então esses são os principais erros. Eles são representados aqui por helpers, que nem por métodos helpers. OK, é 200 OK. Esses 500 aqui vai ser esse status codes. Vou usar o status code interno server erro. Eu vou ter bad request, not found, created at action. Então, sempre a nossa API ela vai retornar um status code. E aqui nesse método get, que retorna todos os alunos, eu vou retornar 200 OK quando a tarefa for realizada com sucesso ou 500 interno server erro. Então, eu posso retornar aqui ao meu controlador e posso definir esse método, que vai ser assíncrono, vai retornar um task de action result. Eu vou chamar getAlunos. O nome aqui é apenas uma formalidade. Esse nome aqui ele é usado somente para identificar o método. Aqui eu vou dar um try-catch e aqui eu vou dar um var result e vou usar a instância aqui do meu repositório. E note que agora eu tenho acesso a todos os métodos que eu defini no repositório. Então eu vou usar o getAluno. Como esse método ele é assíncrono, eu tenho que dar um await aqui. E aqui o retorno dele vai ser OK. Ele vai retornar um objeto result e vai retornar o resultado.
o status codes e o resultado. Aqui, se ocorrer algum erro, eu vou dar um return, vou dar status code, vou dar aqui, ó, status codes. Esse método vem do controller base. Então aqui eu tenho diversos códigos de status, tá vendo? Eu tenho uma lista enorme aqui, tá vendo? Eu vou retornar aqui, ó, esse 500 interno server erro. E aqui eu posso retornar uma mensagem mais elucidativa. Eu vou colocar erro ao retornar os dados do banco de dados. Então tá aqui a definição do meu método action, que vai retornar todos os alunos de forma assíncrona. Então aqui eu estou usando a instância do repositório, estou chamando o método do repositório getAlunos e ele vai retornar aqui, ó, 200 ok, a lista de alunos. Se ocorrer algum erro, ele vai dar essa mensagem e retornar o status codes 500. O próximo método que nós vamos criar vai ser um método que retorna um aluno pelo ID. Ele vai ser um método assíncrono, que vai retornar, ó, um task de action result de aluno. Eu vou chamar getAluno e vou passar o ID. Vou dar um try catch, vou usar a instância de repositório, vou chamar o método getAlunoID. Eu estou fazendo isso para verificar se existe um aluno com esse ID e vou armazenar o resultado em result. Se isso for igual a null, significa que esse aluno não existe. Então eu dou uma mensagem, o aluno com ID não foi localizado. Se esse aluno existe, então eu retorno o aluno. Então eu tenho que fazer essa verificação. E se ocorrer alguma exceção, eu vou retornar, em todos os métodos actions, eu vou retornar o status code 500. Com essa mensagem, erro, retornar os dados do banco de dados. Então no catch aqui agora vai ser padronizado. E aqui, o mais importante, eu tenho que definir um HTTP GET. Agora, como que eu faço para diferenciar getAluno de getAluno, se os dois métodos são invocados usando o HTTP GET? Aqui eu tenho que definir um parâmetro que é o ID do aluno. E aqui eu estou fazendo uma restrição, indicando que esse ID ele tem que ser inteiro. Então aqui, olha, o HTTP GET, eu estou passando o parâmetro ID para mim poder acessar esse método. E esse int eu estou restringindo isso a um valor inteiro. E aqui o NotFound, ó, é outro helper que vai retornar 404 se ele não localizar NotFound. Esse é um método helper que vem do controller base, de cuja classe nós estamos herdando. Então, vindo aqui, ó, no nosso controller, vamos continuar. E agora eu vou definir a assinatura do método aqui, ó. Então, é um método assíncrono, getAluno, que vai retornar um aluno. E eu estou passando o ID desse aluno. Então, aqui eu tenho que usar HTTP GET, da mesma forma que eu esqueci de usar aqui, HTTP GET, é importante, senão não ia funcionar, tá? Se eu não coloco o HTTP GET aqui, não funciona. E aqui agora, para diferenciar desse GET, eu estou passando um parâmetro que eu estou chamando de ID e ele tem que ser um inteiro. Aqui, da mesma forma, eu vou dar um try catch e aqui embaixo eu vou retornar, se ocorrer alguma exceção, eu sempre vou retornar esse status code. E aqui eu vou usar a instância do meu repositório e chamar o método getAluno passando o ID. Aí eu vou ter que verificar se esse resultado for igual a null. Então aqui eu vou retornar NotFound. NotFound é um método que vem lá do controller base. Ele vai retornar um 404. E aqui eu vou colocar uma mensagem. O aluno com ID, vou passar o nome do ID dele, não foi localizado. Caso contrário, eu vou retornar o result, que é o aluno que eu localizei. Então está definido aqui mais um método da nossa API REST que retorna um aluno pelo ID. O próximo método action vai ser um método onde agora eu vou criar um recurso, criar um aluno. Então eu vou definir um método assíncrono que retorna um task action result de aluno chamado createAluno, onde eu estou passando um objeto aluno. Eu estou usando sempre um try catch. Aqui eu sempre vou retornar status code 500, erro interno do servidor. E aqui dentro do try eu vou verificar se o aluno que eu estou passando é igual a null. Se ele for igual a null, eu retorno um bad request. Esse bad request vem lá da classe controller base e ele é equivalente ao código de estados do HTTP 400. Aqui esse aluno que eu estou passando aqui é o aluno que eu estou querendo criar. Então eu vou passar o aluno com os dados que eu quero criar, um objeto aluno já com os dados para ele criar. Se for igual a null, bad request. Se não, eu vou usar a instância do meu aluno repositório, que é o meu repositório, e vou dar um add aluno e vou incluir esse aluno. E aqui eu vou retornar um created action. Então aqui, olha, eu estou usando o HTTP POST, porque é esse verbo HTTP que permite criar um recurso nas APIs REST. Eu posso retornar um bad request, que é o código de status code é 400 bad request, ou created
action, que vai retornar um status code 201 created. Aqui eu vou retornar 201 created com um header no location apontando para o URL do novo recurso que eu acabei de criar. Então vamos voltar aqui e agora eu vou criar o método para criar um novo recurso que é o aluno. Então eu vou definir a assinatura do método. Ele usa um HTTP post para mim criar um recurso. Aqui eu vou usar um try catch. Aqui, se ocorrer uma exceção, eu sempre estou tratando dessa mesma forma. E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o meu aluno, que eu estou passando com os dados aqui, é igual a null. Se for null, eu dou o retorno um bad request, que eu não vou incluir no banco de dados um aluno que não tenha nenhuma informação, né? Caso contrário, aí eu vou definir o código aonde eu vou usar a instância do meu repositório, usar o método addAluno e vou passar o aluno que eu quero criar. E aí eu retorno um 201 created, um response, e no location eu retorno a URL desse recurso que foi criado. Então tá aqui o método para criar um aluno lá na minha base de dados. O outro método vai ser para atualizar um aluno. Então eu vou dar um task action aluno, update aluno. Aqui eu vou dar um HTTP put. E aqui eu estou passando o ID do aluno e vou passar também os dados do aluno que eu quero alterar. Eu preciso verificar aqui se esse ID que eu passei, ele não é diferente do aluno que eu estou querendo alterar. Se for, então eu dou um bad request. Caso contrário, eu tenho que localizar esse aluno com o ID que eu estou passando, para eu ter certeza que eu vou atualizar o aluno correto. Vou verificar se ele encontrou o aluno. Se for null, ele não encontrou. Aí eu dou not found. Então o aluno não foi encontrado. Caso contrário, eu uso a instância do repositório e dou um update aluno. Então vamos retornar aqui. Vou definir a assinatura do método. Aqui eu vou usar um HTTP put. Como eu vou passar o ID, eu estou definindo o parâmetro ID que eu quero passar e ele tem que ser do tipo inteiro. Então aqui no método update aluno, que vai atualizar o aluno, eu estou passando o ID do aluno que eu quero atualizar e os dados do aluno que eu quero alterar. Aí eu vou usar um try catch. A exceção eu vou tratar da mesma maneira. E aqui no try, primeiro eu vou verificar, olha, se o ID que eu estou passando é diferente do ID do aluno com os dados que eu quero alterar. Se for, eu dou um bad request. Caso seja válido o ID, então eu vou usar a instância do meu repositório e vou dar um get aluno, para pegar o aluno com esse ID. Então esse aluno é que eu quero alterar. Aí eu verifico se o aluno retornou é diferente de null. Se for igual a null, não localizei o aluno. Caso contrário, eu dou um update aluno, ele já retorna um aluno atualizado. Então está aqui o nosso método para atualizar um recurso no repositório, que vai se refletir lá na base de dados. Agora o último método action vai ser para deletar um aluno. Então é um task action result aluno. Estou passando o ID do aluno. Ó. Eu tenho que usar o verbo HTTP delete. Aqui no update aluno eu usei o verbo HTTP put, que é um dos verbos que eu posso utilizar para atualizar. E agora aqui ó, eu estou usando o HTTP delete. Passando o ID. Estou restringindo ele a um inteiro. Aí eu vou usar a instância do repositório, vou localizar o aluno com esse ID. Esse vai ser o aluno que eu quero deletar. Se ele for igual a null, ele não foi encontrado. Eu dou um not found. Caso contrário, eu deleto o aluno. Então vamos lá, o último método action. Vamos aqui, definir a assinatura do método. Eu tenho que definir o verbo HTTP delete. Aí eu vou passar o parâmetro aqui, né? E restringir ele como sendo do tipo int. Aqui eu vou dar o try catch. Vou tratar a exceção sempre da mesma maneira. E agora, aqui eu vou localizar o aluno com esse ID. Eu dou um get aluno na instância do meu repositório para mim verificar se existe um aluno com esse ID. Então esse vai ser o aluno que eu quero deletar. Aí eu vou, feito a localização, eu vou verificar se esse aluno ele existe, ou seja, se ele for igual a null, então eu retorno um not found, né, com a mensagem aluno com um ID não encontrado. Caso contrário, eu vou dar um return, vou usar a instância do meu repositório, vou usar o método delete aluno e vou passar aqui o ID do aluno. Como esse método é um método assíncrono, eu vou usar um await aqui. Pronto, estou usando o HTTP delete, passando o ID do aluno, localizo o aluno. Ele não encontrou, dá um not found. 404. Encontrou, eu deleto o aluno. Pronto, nós temos então implementado todos os métodos action no nosso controlador. O método action vai retornar todos os alunos, um aluno pelo ID, criar um aluno, atualizar
um aluno existente e deletar um aluno existente. Então, na próxima aula, nós vamos testar a nossa implementação usando o Postman.